Olá, tudo bem? Queridos alunos do quinto ano, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos fazer um tour virtual sobre a nossa cidade, a cidade de Mococa. O tema dessa aula é Mococa, dos Casarões de Café ao Subway, uma viagem no tempo pela nossa cidade. Essa aula nasceu de uma ideia a partir da pandemia, né? Esse ano de 2020 foi um ano bem diferente e todos nós sofremos muito com essas mudanças, o isolamento, a quarentena, e a gente não podia deixar de percorrer pela nossa cidade e valorizar todas as riquezas culturais e os patrimônios históricos que existem nela. Portanto, essa aula ela nasceu dessa ideia de levar vocês através de uma visita virtual, né, uma viagem no túnel do tempo pela nossa cidade, lembrando das nossas riquezas, né? É impossível colocar numa aula todas as riquezas da nossa cidade, mas nós tentamos aí destacar os principais pontos turísticos e belezas patrimoniais da nossa cidade. Então, para começar, vocês estão vendo aí várias imagens da nossa cidade, entre elas o Subway, que faz parte do título dessa aula, né? Hoje, que é uma lanchonete, um fast food, representando aí o presente o atual momento da nossa cidade, né? Mais modernizada, século XXI, né? Globalizada, inserida aí nesse mundo global. E as outras imagens aí, o nosso coreto na praça principal, todo iluminado, os nossos casarões, né? Um hotel antigo na nossa cidade que manteve, né, a arquitetura, né, antiga, e uma foto aérea da nossa cidade, representando aí a nossa igreja matriz de São Sebastião, que também é um patrimônio para todos nós, né? A gente quer mostrar que algumas coisas em nossa cidade foram mantidas, né? Através da história, elas sobreviveram, elas se mantiveram apesar do tempo mudar, né? Apesar de épocas diferentes, coisas diferentes chegarem. Algumas coisas puderam se manter, como, por exemplo, nessa rua aqui, vocês estão vendo o paralelepípedo, né? Então, a gente a gente tem ao mesmo tempo que desse lado a gente pode ver o asfalto, aqui a gente tem a visão do paralelepípedo, que é uma das coisas que foram mantidas em algumas ruas da nossa cidade, né? Por exemplo, na região central, né? A gente ainda tem o paralelepípedo como uma forma aí de pavimentação da nossa cidade. Por outro lado, né, a gente tem o asfalto, isso mostrando a mudança da paisagem, né? As coisas mudam o tempo todo, mas algumas permanecem ou elas são apropriadas de forma diferente. Então, o mesmo lugar, como por exemplo esse hotel, que se mantém a sua arquitetura, antigamente era usada pelos barões de café, pelos comerciantes de café, numa cidade em que vivia da economia cafeeira, para reuniões, para encontros, para comércio. Né? Hoje a gente tem outro tipo de público frequentando esse hotel, outra movimentação, outros tipos de reuniões, né? O uso da tecnologia, né? Internamente ele foi reformado e modificado. Então é importante vocês perceberem que algumas coisas, mesmo quando elas são mantidas, elas podem ser ressignificadas, elas podem ser apropriadas de forma diferente. Né? Por isso é tão importante valorizar o que nós temos, né? E não destruir tudo. Né? Algumas coisas a gente pode manter, mesmo com a mudança do tempo. E para manter como lembrança, para manter como um símbolo da nossa história, do nosso passado, de onde nós viemos, da nossa origem. Né? Então, aqui a gente quer destacar a importância desse lugar. Né? Quando eu falo nós todos mocoquenses, né, que não temos esse ano a oportunidade de passear pela nossa cidade, mas aqui fica um pouquinho aí do convite para que a gente observe essa beleza que é, né, a cidade de Mococa. Aqui eu coloquei para vocês alguns casarões bem interessantes, de destaque na região central da cidade, né, em volta da Praça Matriz. Esses casarões,
eles retomam aí o surgimento da cidade no século XIX. A cidade tem 164 anos, né? Fez em 5 de abril deste ano, 2020. Isso mostra o quanto é possível manter essa paisagem e modificá-la para apropriação, para usos diferentes, né? E isso também mostra o nosso contexto de surgimento, né? A gente surge como uma cidade agrícola, né? Que vem que cresce devido à produção de café. Então aí ficam os casarões, né, que representando essa época áurea da nossa cidade, o auge da nossa cidade, que é a época que a gente produzia café e exportava para o resto do mundo, principalmente para a Europa, né? A gente ainda produz café, temos marcas importantes na nossa cidade, na nossa região, mas ainda a nossa cidade não tem ainda, não tem mais aquele destaque que tinha no final do século XIX, né, quando a economia cafeira estava no seu auge na região sudeste, né. Abram-se as cortinas, que a gente vai conhecer agora o nosso cinema, né, que foi criado em 1959, no final da década de 50. Esse cinema ele comporta até 1.000 pessoas, né. Quem criou a ideia de construir um prédio como cinema foi um padre chamado Padre Haroldo. Ele convidou um artista da cidade, né, o professor Carlos Alberto Palladini, muito famoso na nossa cidade, tem várias obras importantes aqui, né, artísticas. Ele convidou para decorar esse cinema, né, então as cadeiras ainda são de madeira, elas abrem e fecham, né, como os cinemas antigos. O acesso é pela rua. Hoje, no mundo em que o cinema nas grandes cidades, eles estão dentro de shopping centers, né? Então, o Cine Mococa, ele destoa dessa linha atual, né? Preservando essa história, né, de décadas atrás e trazendo para a gente essa sensação de visitar algo diferente, né? Então, estar no Cine Mococa é fazer uma visita, é entrar no túnel do tempo e entrar na história novamente. Então, fica aí o convite para todo mundo que quer entrar aí num outro momento da história. Essa experiência de assistir um cinema no Cine Mococa é incrível. E aí vocês têm algumas imagens, né, as cadeiras, né, a pintura do professor Palladini, a vista do cinema à noite, né? E ao mesmo tempo, nessa imagem aqui, onde você pode comprar o refrigerante, a pipoca, a bala, né? Você tem aí a modernidade dentro de algo antigo, né? Que é aquilo que eu falei desde o início dessa nossa viagem virtual, né? Dessa nossa visita virtual. É possível, sim, trazer modernidade para um prédio antigo e reutilizá-lo, né? Ou manter a mesma função do prédio, como é até hoje um cinema, mas trazer uma experiência nova, misturando o que é antigo e o que é moderno, né? Isso é muito legal, é uma experiência única. Então fica aí mais um convite para vocês visitarem o Cine Mococa. Aqui nós temos a Praça da Matriz, com a igreja principal, né, a nossa igreja matriz de São Sebastião. Aqui no momento em que ela está sendo construída, né, a Mococa é conhecida como a cidade das palmeiras imperiais, então a gente tem essa vista belíssima da cidade ainda mantida, né. Aqui a gente consegue ver a transformação com a arborização dessa praça, mas com a manutenção das coisas que foram construídas, né? Então ela se embelezou e se manteve aí como centro principal da cidade até hoje. Na Praça Matriz ainda é possível a gente visitar o Coreto, né? Que recebe a nossa banda, nossa bandinha, né? A gente chama com muito carinho de bandinha, que é a Filarmônica Mocoquense, que se apresenta aos domingos à noite após a missa. Então, tem uma experiência cultural maravilhosa de poder levar as crianças, a família, para sentar na praça, nos bancos da praça e poder ouvir música de qualidade, tocada pela nossa banda, que mantém aí esse momento
também nos transportando para um túnel do tempo, né? Então vale a pena visitar o Coreto aos domingos à noite. Agora, com a pandemia, né, com o isolamento, o fechamento, não foi possível, né, essas apresentações. Mas com a reabertura, né, e antes também, a gente tinha esse momento e acredito que logo será possível voltarmos a ir com as apresentações da banda, né? Aqui a gente tem a escultura A Mulher de Mucoca, do Bruno Jorge, ela fica exatamente na fonte, né? Que agora está toda iluminada, né? Funcionando. Então, é muito interessante, porque a gente está, além de uma obra artística, né? A gente tem aí um espaço muito gostoso para curtir com a família, para passear, para sentar, bater papo, né? Mais um lugar que a gente precisa visitar, não só virtualmente, a gente precisa estar lá para sentir o prazer que é estar numa praça com obra artística, com música de qualidade, né? Num domingo à noite, vale a pena. É só descer do Coreto, é bem pertinho, a gente desce as escadas aqui, quem não conhece a nossa cidade. Quem conhece, é só prestigiar sempre, né? Aqui a gente tem um pouquinho do nosso carnaval, né? Já que a gente está falando de Coreto, antigamente a gente tinha, de forma mais intensa, os desfiles de rua, né? Nos últimos anos eles foram desaparecendo, né? Eles não aconteceram, mas eles já aconteceram muito, eram muito famosos, escolas de samba muito famosas, desfiles muito interessantes, mas a gente manteve aí os blocos de rua, né, com todos se encontrando aí no Coreto. Também Coreto é um espaço onde as marchinhas são cantadas, são produzidas, então tem lá o concurso das marchinhas de carnaval, né, das músicas produzidas por artistas locais, e isso é a valorização não só do nosso patrimônio arquitetônico, mas do nosso patrimônio cultural. E temos também o desfile no Clube de Mucoca, né, no Salão Social, então a gente tem carnaval para todos os gostos, né? Falta aí resgatar esse desfile de rua que já foi tão famoso na cidade, né? E que a gente espera aí poder voltar para aqueles que gostam de desfile de rua. Por falar em clube, né? Nós temos aí um clube muito interessante na cidade, a AEM, Associação Esportiva Mocoquense. Ela é muito famosa pela natação, né, pelos grandes atletas que produz aqui na nossa cidade, que acabam disputando competições fora da nossa cidade, disputam regionalmente, nacionalmente, né? E a gente tem aí dois grandes eventos relacionados à natação, que é o Troféu Chico Piscina e o Troféu Quimolo, que são grandes campeonatos aí, grandes competições que são sediadas aqui na nossa cidade. E aí é um prazer receber gente de fora, conhecer gente nova, né? E valorizar esse esporte que é tão saudável, né? Como todos os outros. Não só a natação, né? A gente tem o basquete, que é muito forte, e temos outras também práticas esportivas que o clube oferece para a nossa cidade. Aí mais uma imagem moderna, né? Então, as coisas vão melhorando, né? Algumas melhorias foram sendo feitas, as competições ficaram mais organizadas, né? Para abrigar um público maior. Então, eu coloquei essas imagens aí para valorizar esses eventos na nossa cidade e que atraem turistas e permite esse intercâmbio entre nós mocoquenses e aquelas pessoas que vêm de fora visitar a nossa cidade. Aqui eu coloquei uma foto da Rua Coronel Diogo antigamente, né? Aqui a gente tem uma foto bem antiga. E aqui fotos mais atuais do desfile de 7 de setembro, né? É onde o nosso desfile de 7 de setembro acontece esse ano, não por causa da pandemia, mas ele acontece nessa rua. Ela começa lá em cima e a gente vai descendo até passar na frente da prefeitura, que é aqui de onde foi tirada a foto, né? Então, a gente tem uma vista aí bem panorâmica, que é essa mesma vista que a gente tem nessa foto do canto inferior direito, né, da Rua Coronel Diogo, onde a gente também tem o Teatro Municipal. E aqui a gente tem uma época muito importante também, ligada à época áurea do café, que é a época em que Mococa
tinha uma estação de trem, né, uma parada de trem. Então, essa daqui é uma foto da locomotiva da Mogiana, né, um ramal de Mococa, nós éramos um ramal em 1966. E aí a gente tem uma foto antiga e aqui a gente tem essa estação que não funciona mais como estação de trem, hoje é um local de depósito da prefeitura, mas o prédio se mantém, né, aí é uma área particular, não era fechada, mas a gente tem fotos desse local, então o prédio, apesar de não muito preservado, ele se mantém, aí lembrando da época das ferrovias, né, tão importantes para escoar o café, levar o café para os portos, para o litoral, né, e ser exportado para fora do Brasil, né, ser exportado para a Europa, principalmente. Então, a gente tem aí um pouquinho do que restou dessa época tão importante, desse produto econômico tão importante para a nossa cidade, né. É claro que a gente tem outras coisas na nossa economia hoje, muitas outras coisas, indústrias importantes na nossa cidade, que eu não vou citar todas elas aqui, eu vou citar a mais simbólica, emblemática. Inclusive, quando a gente fala do Mocoquinha, né, da indústria da Laticínios Mococa, da vaquinha Mococa, muitas pessoas fora da cidade reconhecem, né, em outras regiões. Então, eu escolhi essa indústria, não é a única, temos muitas outras, muitas indústrias que levam a cidade, que fazem a cidade crescer economicamente, dão emprego, né? Geram riqueza para a nossa cidade. Todas elas muito importantes, tá? Eu deixei elas de fora, mas fica aqui a emblemática Laticínios Mococa. Então, vocês estão vendo aí embalagens antigas, né? Aí, aqui comparando, né? Concorrendo com o leite ninho Nestlé, o leite em pó Mococa, né? Algumas imagens antigas e os produtos que são produzidos até hoje, né? Então, é uma indústria que ainda está aqui, é mais como distribuição agora, mas que ainda existe na nossa cidade e é tão querida pelos mocoquenses, né? Existe a gente fala com muito carinho da Laticínios Mococa, porque ficou simbólica para a nossa cidade, né? E para terminar, a gente começou lá nos casarões, né, falando aí da fase áurea do café, da fundação da cidade, para terminar aí o Subway, que representa esse momento atual da nossa cidade. É uma cidade que, mesmo mantendo seus prédios antigos, o seu patrimônio, a gente ainda se modernizou, né? Então, o Subway, ele é um símbolo dessa modernização, uma rede de fast food, né, que existem em várias outras cidades do Brasil, né, de outros locais, mas que representa aí a utilização de um prédio, então eles mantiveram a fachada, né, valorizaram essa história, né, aqui era o Teatro Variedades, onde peças culturais chegavam em Mococa, vinham da Itália, vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, e vinham para cá, né, para as famílias, principalmente as famílias mais ricas, né, os cafeicultores, os fazendeiros de café, pudessem ter acesso a essa produção cultural, né, que chegava no Brasil, principalmente quando vinha da Europa. Então, esse lugar já foi sede de peças teatrais importantes e hoje é um local, é uma rede de fast food, um local para as pessoas comerem, se encontrarem, né, mas mantendo aí a fachada, né? Ou seja, o que a gente quer mostrar é a importância de valorizar o que nós temos no passado, mas também se abrir para o novo, né? Estar aberto para as coisas novas, valorizar o que é moderno, o que vem novo, sem destruir o que é antigo. Então, fica aí nosso convite para vocês visitarem a nossa cidade, os que já vivem aqui, já conhecem esses lugares, valorizarem o que a gente tem de riqueza, né? Logo, logo a gente vai poder andar bastante pelas ruas da nossa cidade, vamos poder curtir bastante todo esse patrimônio histórico, cultural que existe aqui. Eu sou Camila Toscano, fiz esse trabalho através de um projeto da faculdade onde eu estudo pedagogia, a faculdade se chama Univesp, e é um prazer poder falar da minha cidade para todos aqueles que não conhecem. Até mais.